Bom dia, pessoal do canal Espiritualidade e Nova Era. Bom dia. Tudo bem, pessoal, com vocês? Comigo aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estive na casa espírita tomando passe de cura. Tomei o passe, passei pelo tratamento espiritual. A minha mãe, Ana Paula, tomou o passe, fez uma cirurgia espiritual. Hoje a gente compareceu na casa espírita, tomamos o passe, fizemos o tratamento espiritual, o tratamento de cada dia, né, pessoal? Que é muito importante você ir numa casa espírita, se doar a Deus, se doar a Jesus, fazer o bem, fazer a caridade, fazer o amor. O intuito aqui do canal é fazer a caridade, transmitir o amor, transmitir a paz, a sabedoria e os ensinamentos do nosso querido Evangelho de Allan Kardec, né? Porque o Evangelho e a Bíblia, a página são a mesma. A forma de transmitir o conhecimento que é diferente, né? É igual às religiões. As religiões católicas, evangélicas, espíritas, a base, o fundamento é o mesmo, né? Tudo baseado na doutrina espírita, porque quando você lida com a alma, você lida com o espírito, em qualquer religião você tem que se basear na doutrina espírita, né? Não que eu esteja vangloriando a doutrina espírita, não é isso. Mas quando você lida com a alma, com o espírito, você tem que se basear de certa forma da doutrina espírita de Allan Kardec. Se você está lidando com uma coisa que você desconhece, isso é para outras religiões que não são espíritas, né? Eu não conheço todas as religiões católicas e evangélicas. Eu vou me basear mais na doutrina espírita, porque eu vou falar mais da doutrina espírita porque é a religião que eu tenho mais conhecimento. Então, quando você lida com a alma, com o espírito, você tem que se basear na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita para o evangélico e para o católico é diferente, né? A do, os ensinamentos são o mesmo, a prática é a mesma, mas a forma de pregar e de ensinar o Evangelho de Jesus é diferente, né? Nenhuma religião está errada, nenhuma religião está errada. Nem a católica, nem a evangélica, nem a espírita, nem a mencionista, nem a budista, nem a assuntuísta, nenhuma religião está errada. O que, o, o que acontece dessas religiões é que a maneira de ensinar a doutrina é diferente, né? Como se diz, a religião é modificada conforme o entendimento moral de cada um, né? Cada ser tem o seu entendimento moral e tem a sua evolução aqui no planeta Terra, né? Cada ser tem o seu entendimento moral e tem a sua evolução aqui nesse planeta Terra, né? Nem todos, nós, nós todos que estamos encarnados aqui, que somos mais de 2 bilhões, né, de pessoas encarnadas aqui no planeta Terra e mais de 5 milhões desencarnadas. Então, por de fato, então somente tem mais pessoas desencarnadas do que encarnadas. E o encarnado que está no planeta Terra, o encarnado que está no planeta Terra, por o planeta Terra ser um planeta de provas e expiações, e a pessoa reencarna aqui nesse planeta, esquece de tudo, esquece da sua origem espiritual, esquece da sua transcendência cósmica espiritual, esquece do mundo cósmico. Então, para essas pessoas acordar para a luz, porque muitas estão nas trevas, infelizmente nas trevas do conhecimento, nas trevas, nas trevas de sabedoria, nas trevas
da verdadeira natureza, da sua alma, do seu espírito, para muitas pessoas acordar. Então, precisa adaptar certas condições, certos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que não houve brigas, desentendimentos e não houve guerra moral, porque a guerra moral é muito mais forte do que a guerra física, né? A guerra moral é a guerra interna, né? O pensamento de cada um. O nosso pensamento, ele tá, como se diz, ele tá numa constante briga toda hora, né? Porque a nossa mente não para. O corpo físico pode descansar, mas o nosso espírito, a nossa mente não para, né? Então, a nossa mente não parando, então a gente está em constante conflito toda hora, né? Então, a gente está sempre aprendendo. E hoje eu estive na casa espírita, participei de um trabalho de cura, a equipe lá do IMA, né, do Alonso de Franca. Para quem não sabe, meus irmãos, eu moro aqui em Pedregulho e Franca é uma cidade vizinha, né? Passa Cristais, aí Cristais é uma outra cidade, passa Cristais, aí depois de Cristais é Franca. Agora quem vem de Franca passa Cristais, depois de Cristais é Pedregulho. Então esse pessoal que trabalha no centro espírita, que é chamado IMA, né? Pros íntimos, assim, para quem conhece melhor, é chamado Dr. Alonso, que foi um grande médico espírita lá de Franca. O Dr. Alonso, para quem não sabe, ele foi um grande médico espírita lá de Franca, um médico das pessoas carentes, das pessoas pobres, dos humildes, aquela pessoa que não tinha condições de pagar uma consulta. O doutor Alonso quando estava encarnado, dava receita de graça, atendia de graça, igual o André Luiz do filme Nosso Lar, que o que salvou o André Luiz do filme Nosso Lar, para quem viu o filme, foi as receitas que ele dava de graça, foi os seus atendimentos que ele atendia de graça. Tanto é que no filme mostra aquela senhorinha que vai conversar com o André Luiz e vai agradecê-lo. Por quê? Porque o André Luiz atendeu ela de graça. Então isso contou muito e contou de verdade no plano espiritual. E o doutor Alonso aqui de Franca é a mesma coisa. O doutor Alonso, quando ele estava em vida, ele é o médico que dava receita para os pobres, para os humildes, que moravam na periferia de Franca, né? Que moravam no bairro mais afastado, porque é uma verdadeira discriminação. Os irmãos que são mais pobres moram mais afastados. O rico mora mais no centro. Os irmãos que são mais pobres, ele mora mais afastado. O rico, ele mora mais no centro da cidade. E isso não pode, isso é uma discriminação terrível. Todos nós somos iguais, dinheiro não define ninguém e todos nós tínhamos, tínhamos que morar juntos, porque todos nós somos iguais. Não o pobre morar no final da cidade e o rico morar no centro. Então o doutor Alonso, quando estava em vida, ele ajudava muitas pessoas carentes, com receitas médicas, com medicamentos, com várias coisas. E ele foi um médico muito importante da cidade. E os espíritos amendoindo aqui está dizendo que ele foi prefeito da cidade. Eu, eu não sei se essa informação está correta, mas veio isso aqui na minha cabeça. Os espíritos amendoindo aqui está dizendo que ele foi prefeito da cidade. Então, olha só, um médico que era tão querido pela população que foi prefeito da cidade de Franca, né, meus irmãos? Da cidade de Franca. E hoje tem o MEI, né? Que é o Centro Espírita Dr. Alonso, que honrou esse grande médico, que faz um trabalho fantástico e maravilhoso no plano espiritual. Que ele, o Dr. Alonso, quando apareceu pro João Berbel a primeira vez, João Berbel estava tomando banho. João Berbel falou que tomou um susto porque o doutor, o João Berbel estava todo peladão, cheio de sabão debaixo do chuveiro, estava todo peladão,
cheio de sabão debaixo do chuveiro e o doutor Alonso apareceu para ele pelado e cheio de sabão debaixo do chuveiro. Então João Berbel tomou um verdadeiro susto, porque João Berbel não tinha a mediunidade aflorada naquela época. João Berbel era um sapateiro. João Berbel trabalhava numa fábrica de sapato. Inclusive, João Berbel foi sapateiro, foi mecânico, foi sapateiro e foi mecânico. Então não conhecia da espiritualidade. E quando ele começou a trabalhar com o Dr. Alonso, com a sua mediunidade começou a aflorar, e o Dr. Alonso apareceu para ele pela primeira vez, dizendo que ele estava tomando banho debaixo do chuveiro com o corpo cheio de sabão. E o Dr. Alonso apareceu para ele e falou para ele que a partir daquele momento a vida dele ia mudar, que eles iam começar a fazer um trabalho espiritual por necessitados, por carentes, para pessoas que não têm condições, e ajudar pessoas que não têm condições, ia ajudar quem? Os necessitados, fazendo cirurgia espiritual, dando um medicamento para quem não tem condições de comprar, eles iam dar medicamentos, ia fazer cirurgia espiritual, ia atender os necessitados. Então o João Berbel era o médium recebente, ia receber o Dr. Alonso e o Dr. Alonso ia fazer aquilo que ele fazia em vida, né? Em vida ele dava receita médica e remédio. Na espiritualidade ele cura enfermidades, ele cura depressão, ele tira tumor de câncer. Talvez a pessoa está com tumor do câncer. O doutor Alonso, a espiritualidade, vão ali e tira o tumor daquele câncer. Ele cura pessoas com várias enfermidades. É tumor de câncer, depressão, é problema na bexiga, problema no reto, intestino, dor de cabeça. Então é essa coisa, né? Tudo quanto é doença espiritual e física, quem for lá no IMA vai ser muito bem atendido, porque a equipe de lá é uma equipe maravilhosa, uma equipe abençoada por Deus. Quem for lá no IMA vai ser muito bem atendido por essa equipe lá. Lá é um centro espírita muito grande, tem farmácia, tem a cozinha, tem o centro lá, o salão lá de palestra, tem a área de refeição, tem tudo quanto é coisa, tem lá. E lá todos que for lá vai se sentir bem acomodado e todos vai se sentir bem recebido. Então, João Berbel é esse espírito fantástico que ajudava em vida e agora ajuda depois de sua morte. Então é um espírito fantástico. E hoje a equipe desse centro maravilhoso que eu estou falando para vocês foi no centro espírita que eu frequento. Essa equipe foi lá no centro espírita que eu frequento e fazer cirurgia espiritual. Fazer cirurgia espiritual. Porque ela foi lá, a equipe lá do centro, do doutor Alonso, né? Foi lá no centro espírita que eu frequento fazer cirurgia espiritual. E todos nós passamos por um processo de cura espiritual. De cura espiritual. E todos aqueles que têm a sua enfermidade, depressão, dor de cabeça, todos aqueles que tiveram a sua enfermidade caiu por terra, porque o médico que estava lá, o doutor Alonso, curou todo mundo, né? Não é ele que curou, é Deus que curou com a fé das pessoas. Ele foi apenas um intermediário, né? Ele não curou ninguém. O que curou a pessoa foi a sua própria fé. Ele foi apenas um intermediário, né? Apenas um interlocutor, apenas um intérprete de Deus, apenas um ajudante de Deus. Então é isso aí. Eu participei desse trabalho de cura e foi muito maravilhoso, foi muito benéfico para o meu crescimento moral, físico e espiritual. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo, que esse vídeo está muito grande, mas eu gostaria de mandar um abraço aqui para a equipe lá do IMA, né? O Cícero, a Cida
e a outra pessoa que estava lá presente, que eu não me lembro o nome agora, mas esses dois que eu falei o nome, eles vão estar recebendo esse abraço, porque eu estive presente com eles hoje, com a equipe lá do IMA, né, o Cícero e a Cida, e gostaria de mandar um abraço e um beijo para esses irmãos, que são irmãos do coração, que eu amo de verdade. Você está aqui no meu coração e eu amo você de verdade. De verdade. O demais que eu esqueci o nome, me perdoe. É que eu esqueci mesmo, mas vocês moram também no meu coração e envio para vocês votos de muita paz e de muita luz. Esse vídeo teve influência da espiritualidade e influência do Dr. Alonso Alonso. Paz e luz.